Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo aqui no Hospital Anchieta, em Brasília, no talk show sobre hipertensão arterial. Transmitindo ao vivo e você pode mandar suas perguntas a partir de agora. Estamos com 3 grandes especialistas aqui, doutora Isabela, nefrologista, doutora Natividade, cardiologista e doutor Eduardo Weieres, que é neurocirurgião. O assunto é hipertensão arterial. Começando pela cardiologista. Quando se considera que alguém é hipertenso? Agora, com as novas diretrizes do American Heart Association de 2017, é considerado hipertenso os pacientes que apresentam pressão arterial acima de 130/80, igual ou maior. 13/8. É, 13/8. Baixou, né? Baixou. Vai sobrar pouca gente. É. Agora, eu acho que de 32% da população geral que apresenta hipertensão, isso vai passar, ou aliás, passou, né, para 46% da população geral, ou seja, metade da população é muita hipertensa. Gente. É muita gente. Doutor Eduardo, quais são as diretas implicações da hipertensão arterial na sua especialidade? A gente costuma falar que os fatores de riscos das doenças cardiovasculares são os mesmos fatores de risco das doenças cerebrovasculares. Então, hipertensão arterial, diabetes, colesterol mal controlado são os fatores de risco mais importantes, tabagismo, são fatores mais importantes para aneurismas cerebrais, para um pouquinho mais assim, isso. Para aneurismas cerebrais, para AVCs, tanto isquêmicos quanto hemorrágicos, para doença ateromatosa de carótida e por aí vai. Então, são os principais fatores de risco para as doenças cerebrovasculares. Vamos falar sobre essas mais calmamente. Doutora Isabela, e nos rins diretamente, qual é a implicação da hipertensão? Mônica, primeiro eu queria agradecer o convite por participar dessa conversa, né? Um assunto tão importante para a nossa população. O rim ele tem uma conversa direta com a pressão, porque o rim regula os níveis pressóricos e alterações dos níveis de pressão, eles agridem o rim. As 2 principais causas de doença renal é o diabetes e a pressão alta. Então, todo paciente que tem uma pressão alterada, ele tem risco de desenvolver doenças renais. As principais doenças renais quais são? As principais causas de doença renal no nosso país é o diabetes e a hipertensão. A hipertensão ainda ultrapassa, é a principal causa de doença renal no nosso país. Isso principalmente pelo mau controle, né? Porque se a hipertensão controlada de forma adequada, ela muito pouco provavelmente vai causar doenças renais. O problema é que, como é uma doença silenciosa, as pessoas não sabem que tem pressão alta e essa pressão alta vai agredindo de forma progressiva o rim. A Andréia Soares mandou através da nossa página. Eu gostaria de saber até onde a ansiedade afeta a pressão arterial e, nos casos de crises, quais os riscos? Deve ser crise de hipertensão, né, talvez. Gente, na ansiedade de responder a primeira pergunta, eu esqueci também de agradecer a Mônica Nóbrega e dar um bom dia para todo mundo. Claro, na ansiedade, a nossa pressão ela não é uma linha reta o tempo todo, né? O dia todo. Todas as nossas atividades influenciam nos níveis pressóricos. Então, se você vai almoçar, nesse momento ela pode subir, depois ela pode descer. E do mesmo jeito, quando a gente está ansioso, pode ser que aconteça esse pico hipertensivo, que seja isolado e que não tenha grandes consequências, né? Então, assim, a ansiedade, é claro, libera mais adrenalina e aumenta a frequência cardíaca e pode acontecer elevação de pressão arterial. Mas só por ansiedade, logo que diminuir a ansiedade, vai retornar aos níveis normais. Doutor Eduardo, na sua especialidade, o senhor é neurocirurgião, vamos falar um pouco dos AVCs. O senhor falar a diferença do AVC isquêmico para o hemorrágico. Tá.
Então, AVC é qualquer mudança abrupta da circulação cerebral, tá? Ela pode ser tanto por falta de sangue, nesse caso são os AVCs isquêmicos, quanto uma ruptura de um vaso cerebral gerando uma hemorragia cerebral. 80% dos AVCs são isquêmicos, 20% são hemorrágicos. De uma forma geral, sendo bem grosseiro, os AVCs isquêmicos são AVCs que mais sequelam, mais matam menos, e os AVCs hemorrágicos, por sua vez, são os que mais matam, mas sequelam menos. O que mais? Não, essa diferença básica que eu queria saber. E aí, já na sequência, eu perguntaria quais são os sintomas que alguém pode ter um alerta em casa sobre se está tendo sinais de um AVC. Perfeito. Isso é muito importante até mesmo porque hoje em dia a gente considera que tempo é cérebro. Quanto mais cedo você conseguir tratar um paciente com AVC isquêmico, mais chance você tem de recuperar esse paciente de forma completamente funcional, ou seja, sem sequela nenhuma. Os principais sintomas do AVC, em especial do AVC isquêmico, que é o mais frequente, são o que a gente chama de déficits focais. O que são déficits focais? É a fraqueza de uma perna, é a fraqueza de um braço, é a fraqueza de um lado todo do corpo, é a dificuldade de falar, a pessoa não consegue se comunicar com seu parente que está com alguma dificuldade, a boca torta é muito frequente e sonolência, tá? Os primeiros sintomas que eu falei são os mais importantes, mesmo porque a sonolência geralmente a gente vai acontecer no AVC mais extenso, são lesões mais graves. Mas então, nesse sinal já hospital? Hospital, sem dúvida nenhuma. Em se tratando de uma doença tão grave como essa, pecar por excesso é a regra. Perfeito. Aqui nós temos também uma pergunta, já respondemos a Isilda, né, Isilda? Pergunta sobre a pressão normal, ainda é 12/8, é excelente o 12/8, né? A pergunta do Felipe, abaixo de 12/8. Felipe Jonathan, para um estado mais avançado, onde já se toma remédios há muito tempo, os exercícios podem trazer equilíbrio novamente à pressão? E aí eu pergunto aos três sobre o exercício com relação à hipertensão de cada área. Doutora. Sim, claro. O exercício é muito importante para o controle da pressão arterial. Tanto nessas últimas diretrizes, o foco está na prevenção e na mudança de estilo de vida. O exercício é muito importante. E a perda de peso, consequentemente, né, com os exercícios. A cada 1 quilo perdido, mais ou menos 1 milímetro de Hg que a gente diminui na pressão arterial. Então, é um benefício muito grande. E exercício e rim? O rim, ele cuida de todo o nosso corpo. Então, quando a gente fala em prevenir doenças renais, a gente tem que ter um estilo de vida saudável. O exercício físico, como a doutora Natividade falou, tem um impacto no controle da pressão. Então, quando se fala em prevenção de controle da pressão, né, cuidar de perder peso, de ingerir pouco sal, isso é extremamente importante, reduzir a ingesta de álcool, tabagismo e atividade física diária, pelo menos 30 minutos todo dia, isso tem um controle, um impacto direto no controle da pressão, não só de prevenção de hipertensão, mas também de controle de quem já é hipertenso. E a questão da água? Toma água, é realmente super importante? De uma forma geral, a água ajuda muito os rins. A água só não é boa para quem já tem um grau de disfunção renal muito avançado, né, que é uma minoria da população. Mas o rim, ele trabalha filtrando o nosso sangue. Então, se a gente ingere uma quantidade de líquido maior, o que o nosso corpo precisa, o rim vai trabalhar de forma mais tranquila. Se a gente ingere pouco líquido, ele tem que trabalhar de forma mais forçada para conseguir limpar o nosso sangue. Então, no mínimo, 2 litros de água por dia. Quem faz atividade física precisa ingerir uma quantidade maior. A gente sabe que aqui em Brasília tem um clima muito seco, então a gente precisa ingerir uma quantidade maior de líquido. O ideal é olhar a cor da urina. A urina tem que ser clara. Se a urina não está clara, transparente, a gente precisa beber 2 copos de água depois da micção. Se a urina está muito amarelada, muito concentrada, 1 copo de água. Então, a ingesta de água, ela vai pela cor da urina. Alguém aqui presente quer fazer alguma pergunta? Nós temos o microfone à disposição. O senhor pode vir aqui, por favor? Fica aqui pertinho. Como é o nome do senhor? Higino. Eu gostaria que a senhora repetisse a relação água e cor da urina, que eu não entendi direito. Eu pedi para repetir a relação água e cor da urina.
É importante nós observarmos a cor da nossa urina, né? A cor da urina reflete, é um dos indícios para a gente observar como é que está o funcionamento do nosso rim. Então, o saudável é ter uma urina clara, transparente, amarelo clara. Se a urina está muito concentrada, muito alaranjada, a gente precisa ingerir 2 copos de água no mínimo. Isso é uma forma de nos ajudar a controlar a quantidade de ingesta de líquido, que é individual, depende de altura, de peso, de atividade física, do clima, né, da cidade. Então, se a cor da urina está muito concentrada, beber mais água, até que ela fique transparente. Não, se ela estiver escura... Se ela for muito clara. Aí você... Ok, tá certo. A quantidade que está sendo ingerida está adequada. Obrigada. Doutor Eduardo, exercício e com relação a neuro, com relação à área. A parte do exercício é fundamental para você controlar os fatores de risco, né? Então, controlar a pressão, controlar o diabetes, controlar o colesterol. Além disso, não só na parte vascular, atividade física com sobrecarga de peso, veja bem, não é hipertrofia, é ganho de massa muscular. Ela é fundamental para você evitar a doença degenerativa da coluna e por aí vai. A gente precisa ganhar musculatura, essa é fundamental. A nossa vida depende de uma boa quantidade de musculatura em relação à quantidade de massa gorda, de gordura. A circulação muscular é uma circulação de baixa resistência, então ele baixa a nossa pressão. É uma quantidade de tecido que consome mais carboidrato, então baixa a nossa glicose, e consome mais gordura, então baixa o nosso colesterol. Fundamental. Ok. Mais alguma pergunta aqui da nossa plateia? Quero agradecer ao público que está aqui assistindo, a Denilce assistindo em Portugal. Cibele, um beijo para você, agradecendo também aqui toda a equipe da Capital, através da Gabriela e a equipe que está transmitindo todo esse nosso trabalho ao vivo. O site do Hospital Anchieta é hospitalanchieta.com.br. Quais são os cuidados para não se ter doença renal? Como eu falei antes, é importante cuidar da saúde geral, né? Cuidar dos fatores de risco, porque o rim a gente previne, porque tratar a doença renal é muito difícil. A gente precisa prevenir. Então, prevenir diabetes, prevenir hipertensão, que são as 2 principais causas. Quem já tem essas 2 doenças, tratar de forma adequada. Todo hipertenso e diabético precisa fazer exames de sangue e de urina pelo menos 1 vez por ano, no mínimo 1 vez por ano, para rastrear a doença renal, porque a gente não vai esperar ter sintoma. E ter cuidados gerais com a saúde, né? Controle de peso, evitar o excesso de sal, porque o sal sobrecarrega o rim. Tudo que a gente come em excesso de sal, o rim precisa eliminar, e isso sobrecarrega o rim. Doutora, nós temos uma pergunta aqui também da Alice, ela disse que tem palpitações, o coração dispara, se isso é hipertensão. Tirando o fato dela estar apaixonada, pode ser algum problema? Pode ser apaixonada. Que bom! Bem, a palpitação, ela não tem muita relação com a hipertensão arterial. 80% das pessoas não tem nenhum sintoma. E os sintomas de hipertensão, eles são os mais variados. Cefaleia, náuseas, formigamento. Tem vários sintomas, às vezes falta de ar. Mas assim, a maioria das pessoas não tem sintoma nenhum. Que é o assintomático mesmo. 80% das pessoas. Aquela história de dor na nuca. Sim, pode ser. Isso aí é uma aviso. Sim, então, como eu te disse, os principais sintomas que podem acontecer são esses: dor de cabeça, né, principalmente na região occipital, na nuca, pode ter palpitação, pode ter cansaço, náuseas, parestesia, formigamento, são vários. Mas assim, é muito difícil a gente falar que por exemplo, toda dor de cabeça é hipertensão, pressão alta, não, né? Então é muito vago. Todo mundo que tem hipertensão corre maior risco de um infarto? Sim. 70% da população dos indivíduos infartados tem hipertensão arterial. Então, é claro que não é só a hipertensão que leva ao infarto, mas ela é uma das principais, o principal fator de risco para doenças ateroscleróticas.
Doutor Eduardo, algumas observações como neurocirurgião que o senhor queira fazer, que às vezes o grande público desconhece? Pequenas medidas ou pequenas dicas com relação à hipertensão, mas que a neurocirurgia, a visão da neurocirurgia possa nos dar. Porque o cérebro para a gente é alguma coisa assim muito pouco falada, né? Como é que, o que o senhor pode dizer, para cuidar do seu cérebro, você deve tomar água demais? Com relação à hipertensão, gente, tem um cardiologista de carteirinha. Siga-o com um cardiologista, ou pelo menos com um clínico. De uma forma geral, as doenças cirúrgicas cerebrais, elas são consequências de uma doença clínica mal cuidada. Se você cuidar bem da sua pressão, se você cuidar bem do seu colesterol, se você cuidar bem da sua glicose, se você cuidar bem do seu corpo, atividade física e tudo mais, provavelmente você não vai chegar a ter algum aneurisma cerebral, um AVC, que são doenças adquiridas. Sim. Adquiridas pelo mau uso, pelos maus costumes e pelo mau tratamento das doenças de base. Tem um ditado popular que fala que o cérebro é que nem um músculo. Quanto mais você trabalha, melhor ele fica. Isso é verdade. É verdade. Utilize seu cérebro. Então, palavra cruzada é uma boa mesmo. É bom você sair da zona de conforto. Se você faz palavra cruzada durante 10 anos, aquilo não vai causar nenhum efeito a mais para você. Saia da zona de conforto. É igual mudar o caminho de casa. Faz palavra cruzada, procura uma língua, vai procurar estudar uma língua, procura alguma atividade artística, tocar um violão, modifique os estímulos cerebrais. Com isso você vai garantir um cérebro pelo menos mais funcionante por mais tempo na vida. O envelhecimento cerebral vai chegar para todos. Né? Entendi. Leusaí está perguntando se a hipertensão tem alguma relação com demência. Existem vários tipos de demência. A mais importante é a da moda, que é o Alzheimer. E o segundo ponto é a que a gente chama de demência cerebrovasculares, ou demência vascular, que é em consequência de lesões vasculares cerebrais de pequeno e de grande porte. A hipertensão arterial está diretamente relacionada a lesões vasculares de pequeno porte, que é a principal causa da demência vascular. Então, sim. Olha. E muitas vezes você pode ter as duas andando juntas, Alzheimer e demência vascular. Essa, para mim, é a novidade. Vivendo e aprendendo. Lia Pequeno pergunta. Um abraço para você, Lia. Sou hipertensa. Nos últimos meses, meus rins doem muito. Sinto as pernas pesadas. Há alguma dica para me ajudar? Tem essa relação? Perna pesada, o rim dói? Então, o rim não dói como desenvolvimento da doença renal crônica. Ele dói se tiver expelindo uma pedra. Mas as doenças renais são indolores, são silenciosas. A pressão alta, ela agride o rim sem causar sintoma nenhum. Geralmente, essas dores nos rins que as pessoas sentem e tem que investigar o seu caso, geralmente são dores na coluna, né? Em relação às pernas, a hipertensão pode prejudicar o funcionamento do rim e o rim diminui a eliminação de líquidos. E aí há retenção de líquido e há inchaço nas pernas. E aí, no caso, nefrologista. Precisa exatamente fazer exame dos rins com um clínico ou um nefrologista. Gente, vocês têm que ter de carteirinha um nefrologista, um cardiologista, um neurocirurgião, um ginecologista, um oftalmologista no seu pacote do ano. Uma observação para esse peso nas pernas, né? Que a gente também não pode deixar de lembrar dos efeitos colaterais das medicações, porque ela é hipertensa, né? E já está em tratamento. Então, a gente tem os vasodilatadores que eles costumam fazer, pode dar edema de membros inferiores, inchaço, né? Nas pernas. Então, é uma coisa que também deve ser, né, investigada. A Socorro Carvalho pergunta: eu posso deixar de ser hipertensa se já tomo remédio há quase 10 anos e faço exercício diariamente? Uma vez hipertensa, sempre hipertensa? É difícil. É difícil voltar atrás, mas existe sim casos. Por exemplo, obeso mórbido, né, que perde peso, que entram numa atividade física intensa, pelo menos 90 minutos, um mínimo por semana, né, de exercício físico. Para ele está pouco ainda 90, seria o ideal mais, né, uns 150, mas uma dieta, né, com pouco sódio. O sal é muito importante na hipertensão arterial, tirar o sal. Se não puder tirar, ou seja, pelo menos evitar, né, enlatados, embutidos, envidados, tudo que tem os conservantes que aumentam a pressão arterial. Nós estamos direto do Hospital Anchieta, encerrando esse talk show, mas eu queria antes as considerações finais de cada um sobre essa questão da observação e o cuidado com a saúde.
Daqui para lá ou de lá para cá? Começa. Doutor Eduardo. Desde o final de 2014, a gente teve uma revolução na parte de AVC no mundo todo. Tá? O tratamento do AVC na fase aguda ele mudou da água para o vinho. Até antes desse período, final de 2014, a gente já tinha muita coisa o que fazer na fase aguda do AVC para recanalizar esses vasos e fazer com que o paciente não tivesse nenhuma sequela importante. Mas depois de 2014, alguns estudos mostraram que uma nova técnica chamada de trombectomia mecânica pode pelo menos dobrar a taxa de recanalização dos vasos e pelo menos dobrar a chance desse paciente ter uma vida independente ou mesmo sem sequelas. Mas para isso a gente precisa de tempo. O paciente tem que chegar em tempo hábil no hospital para que a gente possa tratá-lo. Então, começou a sentir um daqueles sintomas que eu falei. Braço pesado, perna pesada, dificuldade de falar, dificuldade de enxergar, não perca tempo. Pega o carro, chame o SAMU, venha para o hospital. Que, por sinal, aqui no Hospital Anchieta, o serviço de AVC, no caso, né, de atendimento AVC, é referência, né? É uma das referências de Brasília, sim. A gente tem uma equipe muito bem formada, focando no atendimento AVC agudo. Eu tenho informações, inclusive, de pacientes que se dizem salvos por conta da rapidez com que foram atendidos. Amém, que bom. É o nosso trabalho aqui. Então, a gente fica muito feliz com isso. Parabéns e obrigada. Suas considerações, doutora Natividade, que está aqui no Anchieta há quantos anos? 27 anos. Era uma menina quando a gente chegou aqui. Diga. Não, eu acho que na cardiologia o que é mais importante a gente ressaltar são a mudança de estilo de vida. É muito importante. Se você quiser ter um coração saudável e feliz por muitos anos, abandonar o fumo, diminuir e reduzir bebida alcoólica, perder peso, a dieta com pouco sal, né, atividade física. Então, essa é a minha recomendação, para que você não chegue ao nosso consultório com pressão alta. A mudança de estilo de vida é difícil, é um remédio amargo, mas vale a pena. Muito bem, obrigada, doutora. Doutora Isabela. Bom, na nefrologia nós não tivemos a sorte que o Eduardo teve na neurocirurgia e apesar de todos os avanços tecnológicos de tratamento dialítico, nada impactou a mortalidade do paciente renal crônico. Então, o melhor tratamento da doença renal é a sua prevenção. Por isso a importância da gente fazer o diagnóstico precoce da hipertensão, do diabetes e cuidar do estilo de vida. Essa é a melhor forma de cuidar dos rins, melhorar o estilo de vida de uma forma geral. Muito obrigada. Nós vamos divulgar aqui na página do Hospital Anchieta a data do nosso próximo talk show, que certamente vamos trazer em maio o tema gestante, né? Que no mês da mãe, vamos falar um pouco dos cuidados, dos riscos e das mudanças que a gestante precisa e deve fazer. Agradeço a todos vocês, obrigada a toda a equipe do som, o Ferreirinha, ao pessoal da capital, a equipe de fora e especialmente ao pessoal do Hospital Anchieta. Valeu, gente, até a próxima. Obrigada.